O intervalo foi rapidinho, rapidinho, depois de aprender se pegando a gente aqui pelo nariz, né? E a galera começa a descer e brota a gente da parede para poder degustar. Mas isso é só no finalzinho do programa. Porque agora chegou a hora de um bate-papo super bacana. Eu disse no início do programa que hoje a gente ia falar um pouquinho sobre algumas atividades. Vamos fazer ginástica? Mas a ginástica hoje aqui é diferente. É uma ginástica para o cérebro. E a gente está recebendo aqui a galera do Método Supera. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então a gente vai conversar com a Medi, não é? Com a Bruna e com a Daniele. Que hoje vão trazer pra gente aqui um pouquinho desse universo e da proposta do Método Supera. Eu queria entender um pouquinho, né, primeiramente, o que é ginástica para o cérebro. Quem vai falar para mim? Bom, Tati, assim como o nosso corpo precisa de ginástica, o nosso cérebro também precisa de ginástica, né? O nosso cérebro é muito inteligente, mas ele precisa ser exercitado, né? Então, através de estímulos, trabalhando habilidades emocionais e cognitivas, a gente consegue fornecer para o cérebro estímulos suficientes para que ele se mantenha sempre ativo, ajudando na memória, na atenção, na concentração, habilidades que nós precisamos no nosso dia a dia, trabalho, E a gente fala escola. disso em todas as profissões, né? Olha como é interessante. Abrange os alunos, né, as crianças e os adultos também. E é importante frisar que a gente pensa assim, exercício para o cérebro, é só para uma determinada faixa etária, terceira idade, né? Não, todos nós, em todos os momentos da nossa vida, precisamos de exercício para o cérebro. Se a gente começa a exercitar lá na infância, lá na primeira infância, a gente vai criando reservas cognitivas e quando chega a terceira idade, a gente não vai sentir esses problemas, essas doenças que a gente costuma ter, problema de falta de memória. Rapidinho. Depois eu pego aquele para você. Lapsos, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, cadê minha chave? Cadê meu celular? Né? São questões que a gente percebe no dia a dia. E se a gente trabalha o cérebro todos os dias, a gente não tem. A gente consegue amenizar esses lapsos. E esse trabalho tem que ser feito todo dia? Todo dia. Lá na nossa escola, a gente tem a aula uma vez por semana com duração de 2 horas. Mas a gente incentiva os alunos a darem continuidade ao trabalho em casa. Olha, bacana. Então, isso é interessante, é importante a gente falar. Agora, eu queria saber, né, porque a gente fica aqui cheio de dúvidas, a gente vê aí esses jogos maravilhosos e a gente quer entender um pouquinho e entrar aí nesse universo. De onde surgiu o Método Supera? De onde surgiu? Bom, o curso já tem praticamente no Brasil inteiro. Começou em São Paulo, na cidade de São José dos Campos, com um engenheiro do ITA, que, vendo as dificuldades do filho dele na escola, bolou esse método que realmente revolucionou. Ele sentiu o retorno no aprendizado do filho e depois, junto com outros pedagogos, ele desenvolveu esse método, que, na verdade, se a gente parar para pensar, sem a mente, sem o cérebro, nada do nosso corpo funciona. Não funciona, é verdade. E, principalmente, para nós de terceira idade, é fundamental que esses exercícios sejam feitos. Então, por isso é que nós recomendamos que, em qualquer que seja a idade, a gente tem que fazer alguma coisa, porque o cérebro não para de aprender nunca. A gente aprende até o dia de morrer. É verdade. Todo santo dia. E quanto mais estímulo você der para o seu cérebro, mais você fica atualizada, mais você fica independente, principalmente as pessoas de terceira idade, que não tem como hoje os filhos assumirem. Então, a sua autossuficiência vai ser de suma importância. Por isso é que a gente acha que a terceira idade deve se programar para investir nela própria. Porque quanto mais fizer, mais está ajudando a família inteira.
porque não vão ter que carregar os velhinhos nas costas, E né? eles vão estar ali fazendo de tudo um pouco. Exatamente, né? com Essa toda turma a da melhor idade, como a desenvoltura. gente costuma falar por aqui. Né? Então, quando a gente vê em atividade, a gente fica muito feliz. Isso é muito legal. E eu li um artigo em que nós temos duas fases da vida do ser humano muito produtivas, que é a infância, né? Que o nosso cérebro está disposto a sempre aprender, quanto mais estímulos e informações, melhor, e a terceira idade. Por que a terceira idade? Porque eles querem aprender, eles querem receber novos conhecimentos. E as nossas aulas de terceira idade são, assim, divertidíssimas. São sensacionais. Imagino, adoro. Agora, a gente acabou aqui nesse nosso bate-papo falando de alguns objetivos, né? Do método, né? Então, essa independência, essa capacidade de raciocínio mais rápido. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar relacionada ao objetivo? A autoestima, a socialização, principalmente na terceira idade, as pessoas não podem se reclusar, porque aí sim você acaba enferrujando. Você tem que participar da vida, você tem que dar comando para sua mente. É sua mente que tem que comandar o corpo, porque as limitações físicas vão existir sempre. Não é um dia você acorda com uma dor na coluna, outro dia dor de cabeça, outro dia... Então, se a gente entregar os pontos, aí a gente está perdido. Aí já era. Não tem condição. Tem que Aí fica lutar difícil. contra isso. E a gente tem, hoje em dia, instrumentos para que isso se reverta. Além dos jogos, nós temos o nosso ábaco, tem muitas dinâmicas, tem neuróbicas, e isso tudo faz com que seja prazeroso você aprender essas novidades. Porque o cérebro precisa de quê, Dani? De exercício, de estímulo, novidade, variedade, desafio crescente, que é a base do exercício cerebral. Muito bem. Olha só, tô vendo que tem muita coisa bacana aqui. Quero entender um pouquinho, tá? Quero saber um pouquinho dessas ferramentas que são utilizadas, né? E o que vai, para que cada um, né? Qual habilidade ele vai despertar. Mas vou chamar o intervalo rapidinho. Tudo bem. Tá bom? Certo? Tudo bem. Bruna ficou muito quietinha. No próximo bloco ela que vai falar. Tava se poupando, né? Você sabia que no próximo bloco a gente ia te pegar de jeito aqui. Gente, o intervalo vai ser rapidinho. Já já a gente volta com esse bate-papo super bacana e, é claro, aprendendo sempre mais.